Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais e de Cidadania. O meu nome é Márcia Silva, a minha colega é Marta Teixeira. Fiquem atentos, esperemos que gostem. Bom, na última aula de Ciências acabou assim de uma forma mais bruta, mais rápida e deixámos um desafio para vocês, que era comentar se estavam com gripe, se iam tomar um antibiótico. Acho que era assim um desafio que ficou. Deixem-me lá ler aqui bem a frase, porque nem sempre memorizamos bem as coisas. Então, estou com gripe, preciso tomar um antibiótico. Na última aula, quando começámos, realmente, não sei se aqui dá para pôr... Dá, ok, obrigada. Vamos então pôr o desafio. O desafio consistia em vocês comentarem que estavam com gripe e eu tomar um antibiótico. Os antibióticos, vocês viram o vídeo, mas depois não houve aqui uma pequena explicação sobre os antibióticos. Os antibióticos são medicamentos que são sujeitos a receita médica e apenas vão atuar contra micro-organismos específicos, neste caso as bactérias. Portanto, estamos com uma gripe, não vamos tomar um antibiótico. E vamos tomar o quê? Só vamos tomar um antibiótico se a nossa doença não for causada por um vírus. Neste caso, as gripes e as constipações não são tratadas com antibióticos. Os antibióticos atuam apenas sobre as bactérias, destruindo-as ou impedindo a sua reprodução, e necessitam de receita médica. Portanto, têm que ser prescritos, estes antibióticos têm que ser prescritos por um médico. Portanto, há aqui uma coisa que eu também ainda não referi. Quando nós pedimos para comentar uma afirmação, nós, os professores, nas vossas aulas, vocês devem também iniciar essa vossa resposta se concordam ou não concordam com a afirmação. Portanto, esta afirmação, a afirmação do desafio que nós deixámos na aula passada, vocês teriam de dizer que não concordavam, porque realmente o antibiótico não é adequado para tratar infecções causadas por vírus. Nesta aula, isso vocês também é uma coisa importante, é que esta aula de cidadania e de ciências, nós temos um fio condutor. Vamos hoje falar sobre o quê? Hoje vamos falar um pouco sobre o sistema respiratório, como é que ele é constituído, assim, de uma forma muito geral, a constituição e funções do sistema respiratório. Iremos abordar também um pouco mais especificamente as regras de higiene, que doenças é que afetam o nosso sistema respiratório e também a doença da atualidade, a Covid-19, está bem? Esta vai ser na segunda parte da aula. Agora, para iniciar, vamos deixar-vos um vídeo que introduz aqui esta temática. Espero que estejam atentos, para depois, a partir daqui, a aula se desenrolar de uma forma mais... ter um encadeamento das ideias, está bem? Portanto, vamos tomar atenção aqui ao nosso vídeo. Só um bocadinho. Os animais existem um pouco por todo lado. Uns mais do que outros. Todos necessitam de energia para viver. Para produzirem essa energia, precisam de obter oxigênio do meio que os rodeia. Pode ser do ar da atmosfera ou da água, no caso dos animais aquáticos. Para conseguirem captar o oxigênio, os animais têm o sistema respiratório adaptado ao meio onde vivem. No caso do ser humano, os órgãos respiratórios são os pulmões. Antes de chegar aos pulmões, o ar que inspiras vai ser filtrado e aquecido ao longo do percurso que faz pelas vias respiratórias. Neste percurso, o ar é preparado para facilitar as trocas gasosas com o sangue nos pulmões. É por isso que é tão importante que inspires pelo nariz. Quando expulsas o ar na expiração, estás a eliminar dióxido de carbono do teu corpo. Se este gás se acumulasse, poderia ser fatal. Mas como acontece todo este processo? Como chegará o oxigênio a todas as partes do corpo? Infelizmente, nem todo o ar que respiras está nas melhores condições. O ar vai entrar no teu corpo e não deve estar poluído. Mas há alguns cuidados que podes ter para te protegeres das doenças respiratórias. Explora bem o teu manual para respirares a 100% e entenderes a importância disso. Os animais... Desculpem. Aqui está. Após visualizarmos então este vídeo, vamos agora falar um pouquinho então sobre... Vamos começar com a constituição e funcionamento do sistema respiratório. O sistema respiratório tem como principal função a troca de gases entre o organismo
e o meio ambiente, gases esses principalmente aqueles que vocês também ouvem mais falar, o dióxido de carbono e o oxigênio. E o sistema respiratório é constituído, digamos assim, por duas partes principais. Pelos pulmões, veem ali embaixo do lado direito da imagem, os pulmões são dois, sabem que são dois, são os principais órgãos, digamos assim, do sistema respiratório. E depois todos os outros conceitos que ali aparecem pertencem às vias respiratórias. As vias respiratórias, como o nome indica, são vias, são canais por onde o ar passa, por onde o ar circula, desde que o ar entra no nosso nariz até que chega aos nossos pulmões e depois faz o percurso inverso. Vamos então agora começar por ver um bocadinho sobre as vias respiratórias. As vias respiratórias então incluem estas 6, nesta ordem que vocês aqui veem, como eu já referi, que é, digamos assim, o caminho que o ar faz desde que entra nas fossas nasais até que chega depois aos pulmões. Temos então as fossas nasais, que liga à faringe, depois a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos. Ali do lado direito vocês veem uma imagem do interior destas vias respiratórias. Lá por dentro, as nossas vias respiratórias têm chama-se uma mucosa de revestimento, portanto são umas células que são especializadas. Se vocês virem ali, o B representam as células produtoras de muco e o A são células ciliadas. Os cílios, que ali está representado a roxo, então parecem quase como se fossem umas células com uns pequeninos pelinhos que ajudam a remover poeiras, a remover micróbios do nosso sistema respiratório. Vamos agora ver então cada uma a uma, as vias respiratórias, assim de uma forma ligeira, está bem? Começamos então com as fossas nasais. As fossas nasais iniciam-se nas narinas, né, que fica cá fora no exterior do corpo, e depois terminam na faringe, fazem a ligação à faringe. Vocês ao lado das fossas nasais têm ali uma imagem que está a vermelho destacado as fossas nasais. Portanto, vão desde as narinas até à faringe, são revestidas pela tal mucosa que vimos no slide anterior e têm também células sensoriais que nos permitem ter olfato, para nós conseguirmos cheirar. Depois, o órgão a seguir, temos a faringe. A via respiratória seguinte é a faringe. A faringe é um canal muscular e é muito importante. A faringe é um canal que é comum ao sistema respiratório e ao sistema digestivo. Portanto, pela faringe, está ali representada na imagem ao lado, pintado, entre aspas, de vermelho. Aquele canal pertence então aos dois sistemas e, portanto, por lá passam tanto o ar como os alimentos e as bebidas que ingerimos. No sistema respiratório, a faringe estabelece a comunicação entre as fossas nasais e a laringe. No sistema digestivo, estabelece a comunicação entre a boca e o esófago. Só uma curiosidade também, agora estamos a falar, vamos focar-nos agora mais no sistema respiratório. A seguir à faringe, diz ali então até que na faringe, a faringe faz a comunicação com a laringe, muitas vezes vocês trocam também a faringe com a laringe, primeiro é a faringe, só a seguir é que é a laringe, tá? A laringe, então um tubo revestido por cartilagem, está ali na imagem, a mostrar um bocadinho da laringe, e importante da laringe é onde se situam as cordas vocais. As cordas vocais são então aquela parte que nos permite falar, que permite que nós consigamos emitir sons. A laringe faz depois ligação à traqueia, que vocês veem ali na imagem do lado direito daquele senhor, aquele que parece um tubo assim com anéis, é isso mesmo, é assim mesmo que se chama, é um tubo constituído por anéis. E depois a traqueia vai dividir-se, ramificar-se, digamos assim, em dois canais diferentes, que são os brônquios. Os brônquios, então, são ramificações da traqueia e cada brônquio vai entrar num pulmão e ramificar-se. Vocês veem aqui em baixo, nesta imagem, portanto, nesta imagem, vocês têm a traqueia a meio, depois a traqueia divide-se, digamos assim, em dois ramos, que são os brônquios. Cada brônquio entra em cada um dos pulmões e depois, já dentro dos pulmões, cada brônquio ainda se divide em vários ramos mais fininhos, que são os bronquíolos. Os bronquíolos são então canais mais finos do que os brônquios, onde na sua extremidade possuem alvéolos pulmonares, já vou mostrar a seguir. Vocês podem pensar nisto aqui como uma árvore, até há este conceito da árvore brônquica, porque reparem, parece quase o tronco da árvore, a traqueia, que depois se divide em dois ramos mais grossos, os brônquios, que depois se ramifica ainda em vários ramos fininhos, também que são os bronquíolos.
Os alvéolos pulmonares têm uma função muito importante, realizam então as trocas gasosas. É então ali naqueles sacos, que parecem quase uns cachos de uvas, assim parecem várias bolinhas juntas, que ocorrem as trocas de gases, o oxigênio e com o dióxido de carbono. Para que isto aconteça, os alvéolos pulmonares têm uma parede então muito fina, são muito vascularizados. O que é que isto quer dizer, muito vascularizados? São revestidos, têm vários vasos sanguíneos, neste caso capilares sanguíneos, à sua volta para ocorrerem estas trocas e existem em grande número, ou seja, há um grande número de alvéolos pulmonares no interior dos nossos pulmões. Depois, além das vias respiratórias, temos os pulmões. Ora, os pulmões são órgãos, são dois, toda a gente sabe que os pulmões são dois, são órgãos elásticos, esponjosos, moles e são divididos em lóbulos pulmonares. Os lóbulos pulmonares, vocês veem ali naquela imagem, se repararem, o pulmão esquerdo, atenção que o pulmão esquerdo, vocês aí veem do lado direito porque é quase como se estivessem a ver num espelho, o pulmão esquerdo é dividido em 2 lóbulos e o pulmão direito é dividido em 3. Se repararem, uma curiosidade, o pulmão esquerdo é ligeiramente mais pequeno que o direito, porque há ali um espaço do pulmão que é roubado, entre aspas, pelo coração. Os pulmões são revestidos pela pleura, que é uma membrana que os protege e que faz também a aderência dos pulmões à caixa torácica. Posto então constituição, funcionamento do sistema respiratório, vamos ver então que medidas, aquilo que devemos fazer para que o nosso sistema respiratório funcione bem, para que estejamos em equilíbrio. Vamos então ficar atentos ao vídeo que vou passar. É do meio exterior, isto é, do ar atmosférico, que retiramos o oxigênio vital para o metabolismo celular. No entanto, o ar que inspiramos corresponde a uma mistura de gases que pode ser alterada pela atividade humana, nomeadamente pela indústria e tráfego rodoviário, que contribuem para o aumento dos níveis de poluição. A poluição atmosférica constitui um dos principais fatores responsáveis pelos graves problemas respiratórios do ser humano. O contacto constante com o meio exterior expõe também o nosso organismo a inúmeros agentes microbianos, responsáveis por causar doenças respiratórias. Também o estilo de vida de cada pessoa dificulta o bom funcionamento do sistema respiratório, como é o exemplo dos fumadores. Ao consumo do tabaco estão associados graves problemas respiratórios e doenças como o cancro, que surgem não só em fumadores ativos, como também em pessoas que com eles convivem, os fumadores passivos. Deste modo, é fundamental para o equilíbrio e bom funcionamento do sistema respiratório que tenhamos hábitos de vida saudáveis que se refletem em comportamentos como não fumar, aconselhando também os familiares e amigos, frequentar ambientes saudáveis, preferencialmente não poluídos, praticar exercício físico para reforçar os músculos intervenientes na função respiratória, prevenir constipações, inspirar pelo nariz para que o ar seja previamente filtrado, aquecido e umedecido, e limpar e arejar com frequência os locais que frequentamos, de modo a permitir a renovação do ar. Em suma, a poluição atmosférica, os micro-organismos e o tabagismo afetam o sistema respiratório, cujo equilíbrio e normal funcionamento depende da prática de hábitos de vida saudáveis. Bom, então como acabaram de ver neste vídeo, que funcionou muito bem, fez aqui um resumo, aliás, uma introdução, isto não está ligado aqui ainda, que fez uma introdução e a passagem. Primeiro conhecemos um pouco do sistema respiratório e agora o vídeo apresentou-nos então as principais causas, aquilo que vai causar doenças respiratórias, aquilo que vai levar a que, neste caso, vamos nos focar nas doenças respiratórias e temos ali do lado, daquele lado ali, ou seja, do meu lado direito, um esquema do pulmão onde se consegue verificar qual será o aspecto que o pulmão tem consoante a doença respiratória que o poderá afetar. As principais causas de doenças respiratórias, tal como foi referenciado, temos a poluição atmosférica, o tabagismo, ou seja, a exposição ao fumo do tabaco. Portanto, não é só o fumador, a pessoa que fuma, que poderá ser afetada por doenças do sistema respiratório, mas também as pessoas que ficam sujeitas ao fumo, que são os fumadores não passivos. Os fumadores passivos, né? Não passivos, só não passivos são ativos. Então, são os fumadores passivos. Depois temos também a exposição a micro-organismos que podem e vão causar doenças, e as alergias. Então, que doenças é que podem afetar o nosso sistema respiratório? Temos então a Covid-19. Eu agora não vou estar a entrar em pormenores relativamente à Covid, porque iremos falar dela já a seguir.
temos o enfisema pulmonar. Vocês reparem na imagem, que aqui está representada, que há uma destruição dos alvéolos pulmonares e daí o facto de depois ser mais difícil de haver as trocas gasosas. Como há pouco a Márcia falou, dentro do pulmão existem vias respiratórias, os bronquíolos e os alvéolos, e são eles os responsáveis por as trocas de oxigênio por dióxido de carbono. E se essa parte, se esse tecido está afetado, essas trocas não vão ser eficientes. Causas, então, quais são as causas que podem provocar a doença do enfisema pulmonar? Temos a poluição atmosférica e a exposição ao fumo do tabaco. A bronquite crónica também é uma doença que afeta, então, o sistema respiratório. As principais causas está também, como sempre, a poluição atmosférica e a exposição ao fumo de tabaco. Neste caso aqui vai haver uma inflamação também dos alvéolos pulmonares, dificultando as trocas gasosas. O cancro do pulmão é uma doença que resulta de uma formação de células, há ali uma falha na formação dessas células. As principais causas do cancro do pulmão também estão relacionadas com a poluição atmosférica, a exposição ao fumo do tabaco, mas também causas hereditárias, genéticas. A tuberculose, vocês já viram na aula passada, ou nas aulas passadas, em que falámos de micro-organismos, é uma doença provocada então por um micro-organismo. E há também ali uma alteração, obviamente, bastante óbvia do tecido do pulmão. A asma, uma doença provocada, então, pela exposição à poluição atmosférica, a exposição ao fumo do tabaco, as alergias, e que vai causar, então, o quê? Aqui um estreitamento. O alvéolo pulmonar, as vias respiratórias vão ficar mais curtas, mais estreitas, e vai dificultar também, obviamente, as trocas respiratórias. E depois, no final, temos, então, a pneumonia, em que há também a produção de um líquido que vai também, obviamente, mais uma vez, e voltar aqui a repetir, a dificuldade de troca de oxigênio, que é o que nós precisamos, e a devolução do dióxido de carbono. O que é que vamos fazer a seguir? Aqui um pequeno jogo sobre as doenças respiratórias. Vocês já conhecem mais ou menos a dinâmica. Conto com vocês aí em casa para ir tentando responder. Vamos lá começar. Então, pode resultar da inalação do fumo do tabaco ou exposição a pólenes, poeiras ou pelos de animais, entre outros. O que é que vocês acham? Será asma ou bronquite? É a asma, que eu já respondi primeiro. Doença caracterizada pelo desenvolvimento descontrolado de células e que pode ser fatal. Que é cancro do pulmão ou bronquite? É o cancro do pulmão, exatamente. Depois, pode surgir muitas vezes como consequência da inalação do fumo do tabaco. Temos aqui duas situações, aqui aquela que me parece cancro do pulmão, constipação ainda não. A inflamação das vias aéreas que ficam obstruídas pela acumulação no muco, estamos aqui a referir-nos à bronquite. Também esta é fácil. Inflamação das vias respiratórias, que é habitualmente benigna e ligeira, temos aqui os dois casos, a constipação é ligeira, a parte da pneumonia já era mais grave. Doença provocada, na maior parte dos casos, por bactérias. Então temos aqui a pneumonia. Agora sim a resposta certa em relação. Dificuldade respiratória súbita provocada pelo estreitamento dos brônquios e bronquíolos. Há pouco falámos que seria então a asma que provoca este estreitamento. É causada por vírus. Esta aqui é fácil, acho eu. Constipação. Certo. Depois temos afeto aos alvéolos pulmonares, que ficam cheios de muco, dificultando as trocas gasosas. Temos, mais uma vez aqui, a referência à... Vocês acham? Pneumonia. E está certo. Então, posto isto, vamos então falar um pouco sobre que regras de higiene é que devemos ter para manter em equilíbrio o sistema respiratório. Márcia, queres dizer agora esta parte? Ok, então... Tal como a professora Marta explicou, há várias doenças que afetam o sistema respiratório, mas nós temos aqui um grande poder, um grande papel para poder, então, evitar estas doenças. Há, então, algumas regras de higiene para o equilíbrio do sistema respiratório, como sejam a prática de exercício físico, principalmente ao ar livre, em locais não poluídos, evitar, como é óbvio, o fumo do tabaco, seja fumador, um fumador ativo ou mesmo fumador passivo, não devemos estar ao pé de pessoas que estejam a fumar, por exemplo, arejar as casas, como já falámos, etc. Aqui, neste esquema, temos então, para o bom funcionamento do meu sistema respiratório, eu devo fazer o quê? Assim, muito especificamente, além das regras gerais que penso que todos já conhecerão. Começando lá pela imagem de cima da menina, parece que está a suar o nariz, cubro a boca e o nariz com um lenço se tossir ou espirrar, já sabem, tem-se falado disto muito ultimamente.
Esse lenço deve ser descartado, deve ser deitado ao lixo e não guardado para usar outra vez, está bem? Se não tivermos um lenço de papel, devemos tossir ou espirrar na dobra interior do cotovelo e nunca para as mãos. Devemos lavar as mãos com bastante regularidade, ou se por acaso nos enganarmos e tossirmos ou espirrar para a mão, devemos logo a seguir lavar ou desinfetar com álcool. Se estivermos meio adoentados, com tosse, devemos então manter-nos distantes de outras pessoas, evitar locais fechados e, claro, ter então aqui esta preocupação do espirrar, do tossir, sempre para o braço, ok? Para o cotovelo, parte interior do cotovelo. Sobre estas regras de higiene, vamos agora fazer também, mais uma vez, é um bocadinho o jogo que já fizeram ainda agora, que nós temos mostrado aqui muito nas nossas aulas. Vai aparecer uma imagem e vocês vão ter que dizer se previne doenças respiratórias, se essa imagem previne doenças respiratórias, sim ou não, tem em baixo um certo e um X, e vamos então começar a jogar. Esta imagem, um senhor a suar-se para um lenço de papel, será que previne doenças respiratórias? Sim, claro. Depois, janelas abertas, casas a arejar, previne? Previne, sim senhor, doenças respiratórias. Temos então alguém a mudar a roupa da cama, é muito importante, sim senhor, para prevenir doenças respiratórias. A seguir temos aspirar a casa, está bem? O pó, etc. É importante, sim. Depois, aqui um spray para as plantas, será que ajuda a prevenir doenças respiratórias? Não, claro que não, até às vezes pelo contrário. Desporto, praticar natação, o que é que acham? Previne, sim senhor, doenças respiratórias. Ir ao médico com alguma regularidade também previne. O fumo libertado pelos carros? Não, claro que não. Aqui, este mofo, bolor em casa, será que previne? Não, é óbvio que não, também é pelo contrário. Aqui, espirrar para as mãos? Não, nunca se deve espirrar para as mãos. Depois, fumar. Esta é muito fácil, claro que não previne, até provoca doenças, não é? E respirar ar puro. Provoca, ajuda, previne ou não previne? Previne doenças respiratórias, muito bem. Pronto, posto isto, vamos agora ver aqui mais um vídeo. Vamos falar, dentro das doenças respiratórias, vamos agora abordar um bocadinho mais a doença que é a doença do momento, e é por isso mesmo que estamos nós aqui, estão vocês em casa e não vão à escola, que é a Covid-19. A Covid-19, como vocês saberão, afeta principalmente o sistema respiratório, os pulmões. Foi uma doença que foi detectada, iniciou-se na China no final do ano 2019 e agora no ano 2020 começou a propagar-se de pessoa para pessoa. Vamos então ver aqui este vídeo. Sejam atentos. Covid-19 é o nome oficial para a doença provocada pelo novo coronavírus. Espalhou-se na China no final de 2019. Não existe vacina e é considerada uma emergência de saúde mundial. Há muitos tipos de coronavírus em animais. Apenas 7 foram transmitidos para a espécie humana. Neles se inclui este novo vírus. Cientistas afirmam que o hospedeiro é o morcego e que este pode ter transportado o vírus para outros animais, que por sua vez passaram o agente patogénico aos humanos. O coronavírus transmite-se por via de gotículas através das vias respiratórias, ou por contacto próximo com alguém que tosse ou espirra, ou se as mãos tiverem estado em contacto com gotículas em superfícies infectadas e, por isso, são aconselhadas lavagens de mãos frequentes com água e sabão. A doença Covid-19 pode ou não ser sintomática. Os sintomas confundem-se com constipações, tosse, dor de garganta, febre alta, sensação de cansaço e dificuldades respiratórias. A taxa de mortalidade é baixa quando comparada com outros surtos mundiais, como a síndrome respiratória aguda grave, a SARS, ou a MERS, síndrome respiratória do Médio Oriente. Então, como acabaram de ver no vídeo, focou aqui aquilo que nós vamos agora também de uma forma mais ligeira e rápida falar um pouco sobre as inquietações sobre a doença que nos afeta atualmente, que é a Covid-19. Peço desculpa, o vídeo começou outra vez. A parar aqui o vídeo. Bom, há aqui uma informação importante no vídeo que foi focado, que tem a ver com a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade que foi referenciado no vídeo, na altura que o vídeo foi feito, estava na volta dos 2%. Atualmente, esta taxa de mortalidade, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, está
por volta dos 7%. Isto para dizer o quê? Que é muito importante, como a doença é nova, como os dados são recentes, estão sempre a ser alterados, é natural que estas informações estejam sempre a ser alteradas. Portanto, não há aqui nenhum erro, o que há é uma atualização da informação. E esta atualização de informação, também é importante referir, é feita pela Direção-Geral de Saúde, que é responsável por validar todas as informações que vêm de fora, ou seja, internacionais. Se nós queremos ver se a informação que nos chega à casa é fidedigna, devemos consultar então a informação referida pela Direção-Geral de Saúde e pelo Ministério da Saúde. Portanto, esta informação todos os dias chega à nossa casa, na voz da Diretora-Geral de Saúde e da Ministra da Saúde ou de algum representante ou membros do Governo e, portanto, é aqui que nós devemos retirar a nossa informação. No vídeo já foi também explicado o que é que são os coronavírus. Os coronavírus são uma família de vírus que podem causar infecções nas pessoas, neste caso uma infecção respiratória, que provoca então a doença. A doença é a Covid-19. 19 porquê? Como há pouco a professora Márcia referiu e também foi referido no vídeo, é 19 porque a primeira vez que este vírus foi detectado foi em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China. Este vírus tem também a designação de SARS-CoV-2. Portanto, a doença é Covid-19, porque tem a ver, obviamente, com o nome do vírus e o ano em que ele foi detectado. Então, estas perguntas são as perguntas que nós em casa, e lembro-me que quando terminámos, quando tivemos que ir para casa todos, antes mesmo da interrupção da Páscoa, havia estas dúvidas na cabeça. Porque é uma pandemia, qual é a diferença entre pandemia e epidemia? Portanto, a epidemia é quando o número de pessoas infectadas por uma determinada doença supera aquilo que é esperado. A pandemia é uma epidemia mesmo, não tem nada a ver com a doença em si, tem a ver com a forma como ela se espalha. Portanto, neste caso, ela afeta mais do que 2 continentes e daí a designação de pandemia. A aula está aqui a terminar e nós estamos aqui a acelerar um pouco aqui estes conceitos, peço desculpa, mas eu acho que de uma forma geral vocês vão ficar com a informação que precisam. Fala-se um pouco aqui do período de incubação. O que é isto do período de incubação? O período de incubação da doença é, de certa forma, quando nós estamos expostos a um vírus, neste caso, ela vai variar entre 2 a 14 dias. Portanto, esta transmissão da doença pode ser entre 2 a 14 dias. Porquê? Porque eu posso estar exposta ao vírus hoje e só de revelar sintomas daqui a 2, 3, 4, 14 dias. Ou até 14 dias. Neste momento ainda não há uma certeza absoluta. Que precauções, que recomendações é que devemos ter? Portanto, como a doença se propaga através das gotículas, estas gotículas a propagação pode ser feita de uma forma direta ou através do contacto com superfícies. Daí a importância de lavarmos corretamente as nossas mãos e a desinfecção. Por exemplo, já foi falado aqui também, quando espirramos ou tossimos, devemos tapar sempre a boca, neste caso, se tivermos um lenço, esse lenço deve ser colocado imediatamente no lixo. Ou então deveremos utilizar o cotovelo para o fazer, a parte anterior do antebraço. E manter uma distância de segurança, porque por isso é que eu e a professora Márcia estamos sempre aqui, mantemos aqui uma certa distância. Agora, a parte mais importante aqui das regras de higiene é a lavagem das mãos. Portanto, vamos deixar-vos com um vídeo pequenino, curtíssimo, são 38 segundos, sobre como devem lavar as mãos corretamente em vossa casa. Lavar bem as mãos é uma das atitudes mais eficazes para prevenir o coronavírus. Um gesto muito simples começa por tirar anéis, pulseiras ou relógio e molhar as mãos. Aplicar sabão por toda a superfície e esfregue as palmas das mãos uma na outra. Depois esfregue com a palma no dorso, com os dedos entrelaçados, à frente e atrás. Esfregue palma com os dedos entrelaçados. Esfregue o dorso dos dedos na palma oposta. Os polegares devem ser esfregados no sentido rotativo e as pontas dos dedos nas palmas da mão oposta. Não se esqueça de lavar os pulsos. Enxague-o com água e seque as mãos com um toalhete, que tanto pode servir para fechar a torneira como para o puxador da porta. Seja um agente de saúde pública. Bom, já vimos então este vídeo sobre a lavagem das mãos. Temos aqui um jogo que vocês podem depois fazer em casa, está bem? Um jogo que podem tirar do site da Direção-Geral da Saúde sobre o que é o coronavírus. Depois façam em casa.
Como uma síntese rápida da nossa aula, o sistema respiratório divide-se em vias respiratórias e em pulmões, e o sistema respiratório é prejudicado quando exposto a determinados componentes e mantém-se saudável se inspirarmos pelo nariz, praticarmos exercício físico e tal. Deixamos o desafio para a próxima aula. Marta, queres ver o desafio? Indicar 3 rotinas de cuidados de higiene e segurança que vocês tiveram que se adaptar para a nova pandemia. Então, até à próxima aula e espero que concretizem o desafio. Adeus, fiquem bem. Até à próxima aula.